Diz o texto, verso 1: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Versículo 2: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Versículo 7. Entretanto, não há esse mesmo conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Feita a leitura, meus irmãos, vamos para a oração de iluminação. Peço aos irmãos mais uma vez, possamos nos concentrar, nos voltar mais uma vez, nos concentrarmos ao Senhor nosso Deus, para que Ele possa, por misericórdia, nos falar um pouco mais através da sua palavra. Presbítero Juvenil, por favor, meu irmão, uma oração pedindo ao Senhor que, por misericórdia, nos fale. Mais esta vez, nosso dia, esta família maravilhosa, esta família que Senhor. Somente nesse momento vai para o Deus, a mensagem do palavra, o livro do Senhor, você vai gravado, aplicado na nossa coração, que sim, Deus, na nossa santificação, que sim, nossa palavra. Precisamos sair daqui para poder, Deus, edificar a palavra, que onde andarmos, possamos ser a luz do mundo, a mostrarmos ao mundo que somos seus filhos, somos separados para te servir, te adorar. Deus, Senhor, que servos está à frente desse momento, vai fazer a mensagem, e seja, Deus, nesse momento, instrumento para a cortina, da mensagem, Amém, Senhor. Palavra, para que eles, onde estiver, onde andar, possa ser também o seu testemunho de vida, palavra, abençoar a tua mulher, pelo Senhor. Deus, Deus, desse momento, desse motivo, o Senhor sabe, conhece o coração de cada um, jogando ali os íntimos, Deus, não toque o seu Espírito. Sim, meu Deus. Sentir na pessoa, sentir a Deus fazer. Deus possa também estar estudando. Sim, meu Pai. Amém, Senhor.
Graças a Deus, obrigado pelo vídeo. Seguindo, então, meus irmãos, com a série de exposições baseada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós já seguimos e caminhamos bastante, seguimos dentro da carta e caminhamos bastante dentro desta epístola em que Paulo busca pastoralmente corrigir alguns problemas na igreja de Corinto e apresentar aqui instruções doutrinárias, né? E faz isso, claro. Como é que o cristão ele resolve problemas na vida? Como é que a gente soluciona problemas da igreja? Voltando os nossos olhos para o Evangelho. Não há uma outra forma de trabalharmos, instruirmos, exortarmos, se não for por meio da palavra de Deus. Então, o que nós temos de melhor para isso? A palavra de Deus. É isso que Paulo faz. Ele aplica a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra do Senhor. E quando eu falo Evangelho aqui, meus irmãos, eu quero me referir à mensagem do Senhor, tá bom? Até porque Paulo está no momento aqui em que o Novo Testamento ainda não tinha sido formado, os evangelhos estão sendo escritos, enfim. Então, quando a gente fala Evangelho, a gente pensa logo Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Nós estamos falando aqui da mensagem de redenção do Senhor Jesus, que está na palavra do Senhor, claro, para nós, Antigo e Novo Testamento. Então, ele busca aplicar a palavra do Senhor às várias tensões práticas da vida cristã. E nós já vimos no capítulo 5 ao capítulo 7, ele está tratando de pureza moral, das vocações, casamento, não casamento. Enfim, nós já passamos por aqui e vimos como que Paulo está tratando a respeito dessas situações que foram endereçadas a ele, remetidas a ele, possivelmente por meio de uma carta, em que vários assuntos que permeavam a cabeça de alguns irmãos, sobretudo aqueles que vão se convertendo da igreja, né? Você pegar uma pessoa que está há 50 anos na igreja, uma pessoa que está começando a vida cristã agora, as dúvidas dessa pessoa que está chegando agora são, né, infinitamente maiores do que aquelas de alguém que já está há bastante tempo, que tem contato com a palavra, que lê a Bíblia, né? Então, enfim. O capítulo 8, que é o nosso texto, e é onde nós vamos nos prender especificamente hoje, pelo menos pensar alguma coisa desse capítulo, mas do capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo está tratando sobre a liberdade cristã. Só que não é uma liberdade qualquer, ela precisa ser regulada, pautada pela questão do amor. E um amor aqui não é um qualquer amor, mas um amor que vem de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É aquele amor sacrificial. Para ser mais específico, a palavra grega usada aqui é a palavra ágape, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar sobre ágape. A gente usa às vezes, né? Essa comunhão aqui, tem que ter o ágape, né? É um amor sacrificial, né? É isso que nos importa saber nesse momento para entendermos em que isso se aplica. Num contexto mais próximo, meus irmãos, aqui, numa questão mais imediata, o texto está falando sobre comer carne sacrificada a ídolos. Qual é o problema real aqui? O problema real aqui é o orgulho espiritual que alguns estavam demonstrando para com aqueles que eram considerados mais fracos no entendimento, no conhecimento, na fé. E isso era uma demonstração clara de que estas pessoas, a agirem assim, estavam demonstrando ou estavam agindo com falta de amor cristão. Interessante porque na história da igreja, sobretudo na história dos avivamentos, os reformados, sobretudo na época da reforma, pós-reforma, com a era dos puritanos, sempre buscaram alertar a igreja, chamar a atenção da igreja, para que a gente ficasse firme na doutrina, na ortodoxia. Claro, isso é fato. Paulo aqui também não está questionando a questão do conhecimento da boa doutrina. Mas só que
o fato é, meus irmãos, que a doutrina sem o amor, ela fica sem base, ela fica sem chão, ela fica escorregadia e produz igrejas com certeza frias. Interessante que o nosso irmão Jonathan, ele sempre remete a uma igreja da Europa, que eu me esqueci agora o nome, mas é uma igreja que na ortodoxia ela é impecável. Desde os adolescentes aos adultos, todos eles têm na ponta da língua as principais doutrinas, os principais pontos da confissão e etc, etc. Mas é uma igreja que está praticamente isolada porque ela não consegue se relacionar, ela não consegue colocar em prática o que é de excelência na vida cristã, que é o amor. Isso Paulo vai escrever, se dedicar, se debruçar sobre esse assunto. Ele vai dizer com toda a propriedade de apóstolo e de pastor. Podemos ser donos do conhecermos todas as coisas, termos toda a ciência, fazermos isso, fazermos aquilo, se não tivermos amor, meus irmãos, nós vamos ficar com a vida cristã debilitada. E aí, se tem uma coisa que nos identifica como tal, como cristãos, é o amor. Não dá para viver uma vida cristã sem amor. Ok? Não dá. E aí, Paulo, então, mostra a importância, e a história mostra a importância de que o conhecimento sem a graça, sem amor, fere profundamente o corpo de Cristo. Ok? E uma das maiores tentações nossa, eu digo nossa, do crente maduro, daquele que já caminhou, daquele que está há 50 anos na igreja, daquele que já permeou muito o âmbito do conhecimento, é confundir maturidade teológica com maturidade espiritual. São duas coisas totalmente distintas. É possível que alguém tenha muito conhecimento e lhe falte maturidade espiritual. E aí, podemos saber muito, amar pouco. Ter muito conhecimento e não saber o que fazer com ele, a não ser o estender do dedo, como os fariseus e escribas e doutores da lei. Essa é a grande questão que Paulo talvez esteja trazendo aqui para nós. É isso que ele escreve, ele mostra que o verdadeiro sinal de crescimento, de maturidade na vida cristã, não é o quanto nós sabemos, embora o conhecimento seja importante, ele vai dizer isso desde o início da epístola, mas o quanto nós somos edificados e instrumentos de edificação para a vida dos outros. Essa é a grande questão que nos cabe pensar e refletir. Por isso que a nossa reflexão hoje, a mensagem de hoje, meus irmãos, é falar sobre o conhecimento que edifica versus o conhecimento que destrói, porque ele não edifica. E Paulo revela aqui pelo menos 3 verdades que demonstram o amor, que o amor, ou como o amor deve governar a liberdade cristã. Primeira coisa, vamos lá, versículos 1 ao 3. Primeiro, Paulo vai expor aqui o risco espiritual do orgulho teológico, daquele que julga saber muito. Né? E Paulo começa, então, no versículo 1. Veja. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. Claro que Paulo aqui está usando aqui da ironia, né? É claro que Paulo aqui está mostrando que o conhecimento que infla, que ensoberbece, que não tem como base o amor, este conhecimento ele não edifica. Embora alguns julguem, e talvez exagerando aqui, todos tenhamos conhecimento, ele vai dizer, verso 2, veja, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Pensar que sabe, meus irmãos, julgar que sabe, pode ser prova de ignorância espiritual. Quando a gente começa
arrotar muito um conhecimento supra-sumo, que não tem ninguém que se iguale ao nosso conhecimento, que você tem dificuldade de lidar com as pessoas, porque o teu conhecimento é o supra-sumo do conhecimento. E quando você começa a fazer comparações entre você e as demais e achar que por isso você está no degrau, num patamar superior, esse é o problema, porque isso é soberba. Isso é se inflar. Não é amor que edifica. Verso de número 3, veja. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E aí o verdadeiro conhecimento, meus irmãos, embora ele perpasse o nosso intelecto, ele se torne um conhecimento nesse sentido, o verdadeiro conhecimento, baseado no amor, ele exige de nós também relacionamento. Ok? Ele exige também relacionamento. Veja que nós estamos pensando uma igreja que está aqui dividida por várias razões, por vários problemas que estão dentro da igreja, inclusive daqueles que nós já vimos, que julgavam que entendiam, que conheciam, possivelmente judeus, porque a igreja aqui é uma igreja mista, formada de judeus e gentios, que julgavam que, segundo o conhecimento que tinham da lei, né? Aliás, nós estamos dentro de uma discussão aqui que também perpassa aquilo que já tinha sido discutido no Concílio de Jerusalém, onde fica estabelecido que para os gentios deveriam se abster, né, de certas coisas, inclusive das coisas sacrificadas a ídolos. E possivelmente essas mesmas pessoas estão dizendo e pensando, essa igreja, composta de judeus e gentios, estão pensando se exatamente essa é uma determinação que continua valendo para todo mundo, ou ainda há um grau de tolerância, uma margem de tolerância, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto que requer de nós um certo comportamento, uma certa postura. E o comportamento social aqui, né, faz com que alguns membros da igreja revejam essa questão de participar de alguns eventos sociais, inclusive daqueles que eram sacrificados, né, ou faziam parte de sacrifícios aos ídolos. Nós estamos numa cidade grega, politeísta, nós já vimos que esse era o grande problema da cidade que estava permeando a igreja, né? E nós tínhamos aqui os sacrifícios oferecidos pelos ídolos, para os ídolos. Nós temos o templo da Afrodite, que ficava em cima de uma colina, o templo de Apolo, que ficava embaixo, dentro da cidade, e assim uma infinidade de outros deuses. E era normal, culturalmente falando, sacrificar e participar socialmente dessas situações, né, desses eventos, desses sacrifícios, por várias razões, porque o sacrifício era dividido entre os sacerdotes, assim como acontecia com Israel, acontecia com os sacrifícios do Antigo Testamento, né, em que parte do sacrifício era dedicado aos sacerdotes, parte ficava com a família, etc, etc. É o mesmo contexto. Claro que com coisas distintas aqui, né? Mas era assim que fazia. É isso que está acontecendo aqui. E alguns irmãos estão tentando entender qual é o conhecimento verdadeiro que nos leva a superar esse contexto social. Basta só saber? Basta só não participar? Né? E aí o verdadeiro conhecimento, meus irmãos, ele também é relacional. Porque ele também exige ser conhecido por Deus. E fato é que na vida cristã, o mais importante não é o quanto eu conheço, mas o quanto eu sou conhecido por Deus. O conhecer é um caminho natural na vida do cristão. Ele precisa conhecer. Ele segue conhecendo e conhecendo e conhecendo, e o conhecimento é infinito, uma vez que aquele que acha que conhece tudo, que sabe tudo, ele está fechado com conhecimento. Né? E aí ele não conhece como deveria conhecer. A nossa compreensão, meus irmãos, a verdadeira teologia, ela produz humildade e não soberba, arrogância. Né? Aliás, o que mais se discute hoje é exatamente isso. Né? Até onde o que eu sei me faz ter os pés no chão e saber quem eu sou, em que lugar eu ocupo
na verdade, diante de Deus, né? A verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento, produz humildade no nosso coração. Esses versículos nos mostram o perigo do conhecimento sem o amor. Podemos conhecer, ter todo o conhecimento, meus irmãos, mas se não tivermos base alicerçada no amor, nós apenas demonstraremos orgulho espiritual, orgulho teológico e nada mais do que isso. Às vezes a gente percebe, né, que as pessoas tendem para esse lado. Preferem mais demonstrar o que conhecem do que demonstrarem o que esse conhecimento produziu na sua vida. Por isso que a gente fala, meus irmãos, teologia reformada é uma maravilha. Mas ela é muito mais salutar, muito mais saudável espiritualmente falando, quando ela produz os seus efeitos na nossa vida e nos faz ser humildes servos do Senhor. Inclusive, Paulo começa a sua epístola dizendo isso. Eu não fui ter com vocês como que sendo o sabichão da pregação, da evangelização. Eu fui com o pé no chão, eu fui com humildade, como servo de Cristo, como todo aquele que é chamado por Cristo, vocacionado por Cristo. Inclusive, ele dedica um capítulo falando sobre o papel dos oficiais, que se estende a cada um daqueles que se acham no corpo de Cristo, que exerce alguma função na igreja, que só por estar inserido no corpo de Cristo precisa ter essa consciência de que importa dizer, como João Batista disse, importa que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua. A discussão aqui não é quem é o melhor, a discussão aqui é apresentar aquele que é perfeito. Porque por mais que busquemos o conhecimento e adquirimos o conhecimento, seremos imperfeitos nesse conhecimento. Mas Cristo é perfeito. E quando nós mostramos Jesus como o nosso modelo, é Ele que nós precisamos seguir e nos moldar, é Ele que nós precisamos pregar, Ele é o Senhor, aí com certeza, meus irmãos, as demais coisas serão apenas instrumentos na nossa vida. Nós não perderemos a essência do ser em relação, ou o detrimento do ser em relação ao ter. Esse é o grande problema. As pessoas esquecem quem elas são no corpo de Cristo diante do Senhor, em função daquilo que elas têm, seja o seu poder aquisitivo, seja o seu poder de conhecimento, seu intelecto e assim por diante, seja a sua devoção, o seu fervor religioso. Quantas pessoas se julgam superiores e melhores aos outros? Seja a sua condição de casamento, como nós vimos, somos mais espirituais porque somos casados. Não, nós somos mais espirituais, estamos em melhor condição diante de Deus porque somos solteiros e podemos nos dedicar mais. Somos melhores porque eu sou pastor, estou mais perto de Deus porque eu sou sacerdote, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou o membro mais antigo da igreja. Meus irmãos, eu tenho mais tempo de igreja. Essas coisas só servem de adubo para a nossa caminhada. É isso que Paulo vai dizer. Eu mesmo poderia me orgulhar de saber muito, de falar vários idiomas, mas eu prefiro permanecer na simplicidade e viver na base do amor cristão. As cartas de Paulo estão repletas dessa verdade. Paulo não descarta o conhecimento, jamais. Apenas ele dá o seu devido lugar para o conhecimento. Segunda coisa, meus irmãos, a verdade teológica e os seus limites pastorais. Por mais que você não seja oficial, por mais que você não se aplique ao texto que fala diretamente para os oficiais, mas querendo ou não, meus irmãos, a palavra de Deus abrange a todos nós. E nós temos, em algum grau, a responsabilidade com o outro, com o irmão, com a igreja. Veja rapidamente aí os versículos 4 e 8, por favor. Versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, possivelmente uma pergunta que se dirige a Paulo, sabemos que o ídolo de si mesmo é o quê? Nada é no mundo. O ídolo existe? Os santos existem? São aí canonizados? Os ídolos das nações existem? Não, o Salmo 115 já vai dizer, são obra das mãos dos homens, tem boca não fala, tem pés não anda, tem mãos não apalpam.
são feitos de pedras, de paus, de metal. Precisa que o homem o empurre. Precisa que o homem dê-lhe algum grau de sopro nas suas narinas para que se imagine que ele faça alguma coisa. Ainda que as pessoas creiam nessa diversidade de deuses, os ídolos, meus irmãos, não têm realidade ontológica. Eles não existem, só existe um ser que é soberano acima dos céus e da terra. Só tem um que é. Aliás, o verbo no hebraico, que se aplica a Deus, né, dificilmente alguém, no seu entendimento do verbo ser, dificilmente um ortodoxo usará o verbo ser na primeira pessoa. Porque eles entendem que só Deus é. Ele não existe, ele é. É o único ser que existe, que é Deus acima dos céus e da terra. O restante não tem realidade ontológica. Não existe, não é nada. Agora, basta só eu saber disso? E, portanto, né, como era culturalmente na época, em que participavam lá nos jantares das famílias, ou ia lá no açougue, nos mercados, comprar as carnes que, em parte, os sacerdotes também mandavam lá para a venda nos mercados. Basta saber, meus irmãos, que os deuses das nações não existem, só existe um Deus. Isso é muito maravilhoso. É bom, isso faz muito bem. Agora, todos têm o esclarecimento dessa verdade? Claro que não. Os que, às vezes, acabam comungando de determinadas atividades, sejam elas sociais ou não, ou às vezes coisas que as igrejas por aí mesmo estão fazendo que são mais culturais do que, de fato, bíblicas. Mas que se torna em perdição para a própria igreja e para a vida de muitos que não têm aprofundamento na própria palavra de Deus. E que essas pessoas são levadas a pecarem e levando-as a pecar, nós pecamos contra o próprio Senhor. Veja os versículos 5 e 6, meus irmãos. A nossa confissão ela é cristocêntrica, é monoteísta, só existe um Deus e Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Veja aí, versículos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem Deus, por causa da nomeação dos homens, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. A nossa confissão é monoteísta, só existe um Deus e é cristocêntrica para a salvação. Verso 7. Porém, nem todos possuem. Não há conhecimento em todos. Porque alguns, por efeito da familiaridade, por estarem inseridos dentro de um contexto, de uma cultura, que participam desses eventos, até agora, com o ídolo, ainda comem dessas coisas. Porém, a sua consciência os acusa e os condena. Nem todos possuem consciência forte. Verso 8. Diz o texto, não é a comida que nos recomendará a Deus. É um fato. Pois nada perderemos se não comermos. Nada ganharemos se comermos. Por quê, pastor? Porque os alimentos não determinam a nossa posição espiritual. Embora no capítulo 9, capítulo 10, Paulo continuará tratando sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Inclusive dizendo que o cristão não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá para comer da ceia do Senhor e comer das coisas sacrificadas a ídolos. Mas isso nós vamos deixar para chegar lá na frente. O que nos importa agora? Importa dizer que a ortodoxia, meus irmãos, ela deve caminhar com cuidado pastoral. Imagine se nós tratássemos todo mundo por igual. Não dá. Você não pode tratar alguém que já atingiu um conhecimento, e claro, ele precisa estar aberto para aprender e continuar aprendendo, como alguém que está chegando hoje. Existe uma margem de tolerância, né? Essa é a questão. E Paulo, então, partindo para
último ponto, Paulo mostra aqui que a liberdade sem amor pode se tornar um pecado gravíssimo na nossa vida. Portanto, não cometemos esse pecado. Terceiro e último ponto, o amor que limita a liberdade, meus irmãos, que limita a própria liberdade pelo amor ao irmão, esse deve ser considerado, pensado, bem visto, né? A liberdade, se ela não for pautada, sobretudo, pelo amor, ela pode se tornar um grande tropeço para as pessoas. Diz o versículo 9. Dá uma olhadinha rapidinho. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. Interessante que tinha um indivíduo que era de igreja, ele era um oficial, ele tinha o prazer de tomar bebida alcoólica para que os irmãos pudessem vê-lo bebendo e, com isso, ter o prazer de ver os irmãos se escandalizando ao vê-lo sentado na mesa de bar, depois do culto, tomando o seu chopp, bebendo a sua cerveja. Isso é pecado. Entendeu aqui o posicionamento desse irmão? Isso é pecado. A gente até evita de usar na ceia o próprio vinho, que não seria nada, não seria uma heresia, não. Aliás, inclusive, nós já participamos na igreja lá de João Caetano uma vez. Dona Josélia trouxe lá de Israel um vinho, lembra? Os irmãos que são da época vão lembrar disso. Mali, Neuci, usamos normalmente. Agora, imagina se a gente colocar isso uma regra toda. Entende qual é o problema aqui, meus irmãos? Será que todo mundo na igreja entende bem isso? Entende? Será que todo mundo tomaria o vinho sem se escandalizar? Sem dizer que igreja é essa? Entende, meus irmãos? Agora, seja o vinho, seja o suco de uva, a gente precisa pensar, refletir. Vamos estar mais perto de Deus ou menos perto de Deus? Jesus vai nos sustentar espiritualmente ou menos espiritualmente? É uma questão de se decidir, de pensar. Entende? E aí, versos 10 e 11, o fraco, ele pode ser destruído pelo mau exemplo. Ou por uma decisão, ou por um conhecimento que estamos seguros, mas que ele não está. Verso 12, mostra que pecar contra o irmão é pecar contra o próprio Cristo. E se nós não queremos pecar contra os irmãos, muito menos pecar contra o Senhor Jesus. Por isso que o verso 13 vai mostrar para a gente, meus irmãos, rapidamente, só uma breve pincelada. Por isso, se a comida serve de escândalo, ou a bebida, comida, até porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria. Olha só o que o texto diz. É paz e alegria, não o texto aqui, mas a Bíblia como um todo. Lembre, Paulo vai descrever isso a uma das igrejas. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e amor no reino de Deus. Né? Claro que a liberdade nem para um lado nem para o outro. Nem para sermos fariseus superficiais e nem para sermos libertinos. Nem para banalizarmos. Por isso que a Bíblia fala do equilíbrio, da temperança. Você tem que fazer a leitura como um bom servo do Senhor, como alguém que tem... Você tem conhecimento, eu tenho conhecimento, a igreja é uma igreja que tem conhecimento, então façamos a leitura. Qual é o melhor caminho a se tomar nesse momento? Aonde nós estamos inseridos? Qual é a nossa realidade? Você não pode pensar a vida cristã sem considerar essas coisas. Não é negociar o inegociável. Não é trocar as escrituras, reescrever a Bíblia, mas é na própria palavra de Deus termos a segurança e tratarmos em amor. Você diz a verdade em amor, você edifica em amor com a própria verdade. E a verdade, quando ela tem o seu pressuposto do amor, ela edifica, ela liberta. Verso 13. Diz o seguinte: e por isso, se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei. Claro que é um exagero que Paulo está dizendo aqui. Para quê? Para que não venha escandalizado.
né? Claro que é uma linguagem que talvez Paulo esteja usando. Será que Paulo nunca mais comeu carne? Não sei, talvez, né? Um judeu, né? Pode ser. Você, às vezes, está disposto a abrir mão de determinada liberdade que você tem em prol do outro? Isso é um ensino aqui muito profundo. Poderíamos ficar aqui pensando e refletindo, embora para casa refletindo. O que isso vai produzir no outro? Qual é o efeito disso na vida do outro? Na vida da igreja? Né? Portanto, meus irmãos, diz o puritano Joe Owen que o conhecimento que não produz amor endurece o coração. E Calvino dizia que nada é mais contrário ao próprio evangelho do que usar a liberdade para ferir a igreja ou ferir os irmãos. Concluímos, meus irmãos, que o evangelho, ele nos liberta. É o poder de Deus para a salvação. Mas o amor é o trilho, é o chão, é o guia que conduz isso. A maturidade espiritual, a maturidade cristã, ela nunca será medida pela amplitude do conhecimento que a liberdade nos proporciona, ou que o conhecimento nos proporciona de liberdade, mas pela disposição, pela inclinação, pela entrega de estarmos dispostos a renunciar tudo por amor a Cristo e por amor à sua igreja. Essa é o grande X da questão. Se nós conseguirmos entender isso, entenderemos o que significa ser cristão. Portanto, aplique o seguinte, meus irmãos, rapidamente. Examine se o nosso conhecimento, examinemos, né? Para usar aqui a primeira pessoa do plural, todos nós, examinemos se o nosso conhecimento tem produzido humildade e amor, ou se tem inflado o nosso coração, a nossa mente. Segundo, usarmos da nossa liberdade sempre para edificar. Se não for para edificar, use, fale, não se envolva. Se não for para edificar, não precisa também reafirmar direitos. A verdade aparece, ela é axiomática, meus irmãos, ela é evidente por si mesma. A verdade do evangelho sempre aparecerá. Como Paulo mesmo disse, né? A verdade é essa. Quantos deuses existem? Existe um só. Isso vai ficar claro agora, acolá, não importa. E por último, terceiro e último, olhemos sempre para quem? O pastor Fábio, o presbítero Juvenil, o Igor, o Gabriel, o Cadu, o Carlos Eduardo, que está aqui nos visitando juntamente com a esposa e a sogra, né, irmã Josamir? Então, olhemos para Jesus. Claro que o exemplo, o bom exemplo, precisa ser dado por todos nós. Mas olhemos para Cristo, como diz Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus firmemente, autor e consumador da nossa fé. Por que olhar para Jesus? Primeiro que ele renunciou tudo por amor. Renunciou tudo por amor, para salvar os pecadores dos quais nós somos os principais. Nós somos alvo da sua misericórdia e do seu amor. Então, meus irmãos, isso não significa, como eu disse no sermão passado, ser tolerante com pecados, com erros, com coisas desta natureza. Mas entendermos que a base da vida cristã é o amor de Deus derramado em nosso coração. E este amor é um amor sacrificial, ok?